Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre navegação e comércio e enfrentando medos reais e imaginários. Comigo, professora Rosilda Menger e o nosso intérprete, o Kelvin. Tá? Vamos ver os objetivos da nossa aula de hoje? Reconhecer alguns desdobramentos das expedições marítimas, analisando os perigos reais e imaginários. Mudanças na Europa feudal. O que você recorda sobre esse assunto? Aumento das ofertas de alimento, menor necessidade de trabalhadores na produção agrícola, as pessoas passaram a dedicar-se ao artesanato e ao comércio, revigoramento das cidades e do comércio e as cruzadas. Foram esses os acontecimentos da Baixa Idade Média, tá? Que levaram às grandes navegações. Veja, hoje podemos comprar produtos de todos os países do mundo, pois o comércio internacional está interligado. Mas será que sempre foi assim? Quando é que começou esse comércio globalizado? A partir de quando que deixou de ser um comércio local e passou a ser globalizado? A partir então das grandes navegações. Quando os portugueses se lançaram no mar aberto, um mar que antes não era navegado, pois só navegavam no mar Mediterrâneo, circunda então a África para buscar produtos lá na Ásia, lá na Índia, tá? Então aí é que começa o comércio globalizado. Em busca de lucro, os burgueses europeus lançaram-se além-mar a caminho das Índias. Porém, o medo do desconhecido impactava essas viagens. Identificar o imaginário da época é fundamental para compreendermos o pensamento do período e as estratégias utilizadas para o comércio marítimo. Veja, aqui nós temos uma imagem que mostra o medo que os navegadores tinham, de que houvessem monstros no mar. Então, eles tinham receio, eles não conheciam o mar, o Oceano Atlântico, que era chamado Mar Tenebroso, pois eles nunca tinham navegado em mar aberto. E eles tinham medo que eles pudessem cair na beirada do mundo, pois acreditavam que a Terra era plana, era achatada. Eles tinham medo que houvessem monstros que pudessem engolir as embarcações. E para eles, depois descobriu-se que eram medos infundados e imaginários, mas eles tinham esse receio, pois era o desconhecido. Eles estavam enfrentando ali o desconhecido. Vamos para a nossa primeira atividade, então, dessa aula. Relembrando o contexto da Europa feudal durante o século XIV, escreva qual evento histórico favoreceu as grandes navegações. Copiem essa atividade no caderno de vocês, respondam e nós voltamos daqui a pouco com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade? Relembrando o contexto da Europa feudal durante o século XIV, escreva qual evento histórico favoreceu as grandes navegações. As cruzadas. Quando os cruzados voltaram do Oriente, depois de terem combatido os muçulmanos, traziam com eles especiarias tais como pimenta, cravo e canela. Ou seja, a partir então das cruzadas é que começa ali o renascimento comercial, começam ali a retomada das trocas comerciais que vai levar posteriormente às grandes navegações. Novas rotas comerciais. Na Baixa Idade Média, ocorreu o aperfeiçoamento das técnicas de navegação e o aumento do consumo de especiarias e artigos de luxo, em parte devido ao contato com outros povos decorrente então das cruzadas. Veja, as tecnologias de navegações, as técnicas de navegações, facilitaram para que os portugueses se lançassem ao alto mar. Eles tinham conhecimento, tinham a bússola, tinham o astrolábio, tinham o sextante e tinham as caravelas, que era possível então com as caravelas navegar em mar aberto. Isso facilitou para que eles se lançassem às grandes navegações. E era interessante por quê? Porque o comércio já estava aumentando, então o consumo dos produtos estava aumentando, então valeria a pena, era importante isso, a partir disso eles entendiam que eles iriam lucrar com esse comércio, tá? Veja, aqui ó, no século XIV os árabes e os italianos, vejam no mapa, então o comércio era feito pelo mar Mediterrâneo, tá vendo? Os árabes e os italianos atuavam na comercialização de mercadorias orientais no continente europeu, considerados produtos de luxos, eram consumidos pelas classes mais abastadas. E esse comércio era então no mar Mediterrâneo, que era um mar conhecido, mas que era um mar controlado, como está falando ali, pelos árabes e pelos italianos. Portanto, os portugueses não poderiam navegar por esse mar, teriam que encontrar uma nova rota. A partir do século XIV, os navegadores se lançaram no mar aberto, então, circundando a África em busca de novas rotas comerciais para chegar até as Índias, em busca dos produtos orientais. Veja, eles tinham que descobrir um novo caminho. Então, o mapa aqui está mostrando para vocês quais foram, de que forma que eles alcançaram Calicut na Índia para comprar as especiarias. Tiveram que encontrar uma rota que não passasse pelo controle dos árabes nem dos italianos e assim eles comprassem um produto direto na fonte e dessa forma eles também lucrariam mais, né? E aí começariam a comercializar na Europa. Foi assim então que eles acabaram mapeando todo o continente africano através das expedições, de várias expedições que foram feitas até finalmente em 1498 chegar às Índias. Aqui as especiarias, ó, são temperos como cravo, canela, pimenta e cominho. Por que as especiarias eram importantes? Porque naquele período eles não tinham como conservar os alimentos. Então precisavam de temperos que pudessem conservar esses alimentos. Eles não conheciam tecnologia para conservar, para refrigerar os alimentos. Por isso as especiarias eram tão importantes, tá? E os artigos de luxo também, tecidos de algodão da Índia, tapete da Pérsia, seda e porcelana da China. Então, junto com as especiarias, também traziam outros produtos, artigos de luxo que as classes mais abastadas iriam consumir, tá? A nossa próxima atividade aqui, o aperfeiçoamento das tecnologias de navegação permitiu a descoberta de novas rotas para o Oriente. Que produtos os navegadores desejavam comercializar com as Índias? Então vocês copiem essa atividade no caderno de vocês, respondam e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção então da nossa atividade? Veja, o aperfeiçoamento das tecnologias de navegação permitiu a descoberta de novas rotas para o Oriente. Que produtos os navegadores desejavam comercializar com as Índias? Os navegadores desejavam comercializar as especiarias, são os temperos como cravo, canela, pimenta, cominho, noz moscada, enfim, artigos de luxo como tecidos de algodão da Índia, tapetes da Pérsia, seda e porcelana da China, ou seja, eles desejavam comercializar todos os produtos com os quais eles poderiam lucrar. Então, trazendo diretamente da Índia, né, para comercializar na Europa, sem intermediação de outros comerciantes, tá? Então, aqui o Mar Tenebroso, né? Até o século XIV, o conhecimento que se tinha na Europa a respeito de outros lugares do mundo era bastante restrito. As informações sobre o tema eram retiradas de lendas, registros escritos de pessoas que haviam estado no chamado Mar Tenebroso, como era conhecido o Oceano Atlântico. Então, por que o Oceano Atlântico era conhecido como Mar Tenebroso? Porque era um mar que não era navegado. Então, os portugueses faziam navegação de cabotagem. O que é isso? Navegação próximo do litoral. Somente, mas nunca tinham se lançado ao mar aberto. Por quê? Porque eles temiam, porque eles não sabiam aonde acabava a terra, porque eles não sabiam que monstros poderiam haver nesse mar. Então, isso causava um medo e, por isso, o Oceano Atlântico era chamado de Mar Tenebroso e causava tanto assombro aos navegadores, né? Então, ó, o homem do final do século XIV ainda mantinha muitos traços medievais. Vamos ver que traços são esses, né? E ainda sofria a influência dos mitos e lendas, os perigos imaginários, superstições, crenças limitantes, o perigo da terra achatada, monstros marinhos, sereias que lançavam encantos, ou seja, eles tinham um repertório imenso de crenças limitantes, né, de imaginação a respeito dos perigos que pudessem haver. Desde sereias a monstros, a terra achatada, então tudo isso por quê? Porque eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje, né? O conhecimento deles a respeito do mundo era limitado. Veja que a partir das grandes navegações eles foram mapeando parte do mundo que não era conhecido até então. Então era compreensível que eles, dentro daquele contexto, daquele pensamento medieval, tivessem essas crenças, tivessem essas superstições, tá? Então aqui, ó, você conhece algum mito presente nos nossos dias? Será que nós temos hoje? Acreditamos em mitos hoje? Então, eles tinham vários, né? Várias crenças, tá? Animais fantásticos aqui, ó. Bestiário, eram catálogos, manuscritos realizados por monges católicos que reuniam informações sobre animais reais e fantásticos. Então, nós temos aqui a figura, né, a caça ao unicórnio numa iluminura, né? Por quê? Porque eles acreditavam que existiam esses animais fantásticos, né? Hoje a gente sabe que não existe unicórnio, embora tenham pessoas que acreditem ainda, mas nós já sabemos que não existe. Mas eles acreditavam nisso, acreditavam nesses animais fantásticos e acreditavam nos perigos que esse imaginário deles poderia trazer, tá? Então isso era parte né, do conhecimento que eles tinham e da vivência que eles tinham naquele período. Então aqui, a nossa terceira atividade da aula de hoje, tá? Observando o que vimos na aula, explique quais mitos norteavam o imaginário europeu do século XIV. Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade, sétimos anos? Então veja, observando o que vimos na aula, explique quais mitos norteavam o imaginário do século XIV. As superstições, crenças limitantes, o perigo da terra achatada, monstros marinhos, sereias que lançavam encantos, além de animais reais e fantásticos que povoavam o imaginário dos homens no final do século XIV. Então, eles acreditavam, tinham crenças, superstições, que faziam com que eles acreditassem em sereia, que as sereias iriam encantar eles e os navegadores poderiam se perder no mar, né? Eles acreditavam em animais imaginários, acreditavam em monstros marinhos, acreditavam na terra achatada que causava medo porque eles poderiam se perder e cair na beirada da terra, né? Então, era a crença do homem medieval. Era a crença pertinente para aquele povo que vivia naquele período, tá? Então, aqui vamos fazer a retomada da nossa aula, né? Vimos que na Baixa Idade Média ocorreu o aperfeiçoamento das tecnologias de navegação e o aumento do consumo de especiarias e artigos de luxo, em parte devido ao contato com outros povos decorrente das cruzadas. O homem, no final do século XIV, ainda mantinha muitos traços medievais e ainda sofria influência de mitos e lendas. Então, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos as grandes navegações, né? O início, então, das grandes navegações. Por que foi que os portugueses buscaram circundar a África para chegar até as Índias? Porque, a partir das cruzadas, há uma retomada do comércio, né, com o Oriente. Então os cruzados vão ao Oriente, trazem produtos, acontece aí o renascimento comercial, né, e renascimento urbano, enfim, e esse comércio começa a aumentar, mas esse comércio é controlado pelos árabes e pelos italianos. Então os portugueses, através das grandes navegações, vão circundar a África para chegar até a Ásia e comprar os produtos como especiarias e artigos de luxo, certo? Mas para isso eles têm que enfrentar os medos, as suas superstições, as suas limitações. Obviamente que as técnicas de navegações ajudaram e eles enfrentaram e chegaram até as Índias e passaram então a comercializar diretamente com as Índias. Foi isso que nós vimos nessa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.